Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós vamos continuar estudando a lição desta semana, que tem o tema Um Jovem Discreto e Despretensioso. Ontem nós falamos o quão importante é estar cercado pela natureza, que isso influencia diretamente no nosso desenvolvimento espiritual. E vimos que Davi ele foi preparado para ser rei durante a sua infância, a sua adolescência, nos momentos em que ele estava pastoreando as ovelhas, porque nesse momento ele conseguia perceber as influências do Espírito Santo, ele conseguia perceber a criação da divindade, ele conseguia perceber o poder de Deus em toda a criação. E hoje nós vamos continuar estudando e vamos ao segundo tópico, de segunda-feira, dia 28 de dezembro. Vamos continuar estudando sobre esse jovenzinho, Davi. E o tema de hoje é o coração do salmista. A pergunta A diz assim: qual era o propósito de Deus ao conceder dons poéticos e musicais a Davi? A gente sabe, que Davi ele foi um compositor. E ele cantava, tocava harpas. E qual era o propósito de Deus em conceder a ele esse dom? Todos nós temos dons. E no caso de Davi, qual era o propósito? E o propósito de Deus ao conceder esses dons a Davi está aqui na nota, no finalzinho da nota, que diz assim: o Senhor o estava preparando naquela vida solitária em meio aos rebanhos para a obra que pretendia confiar-lhe alguns anos depois. Então, tudo isso tinha um propósito, O dom de Deus tinha um propósito na vida de Davi. A pergunta B diz assim: explique como os fiéis de todas as épocas têm extraído grande bênção espiritual da experiência de Davi como pastor. A experiência de Davi como pastor foi incrível. Ele conseguiu extrair a humildade de caráter que nós temos que ter. Ele conseguiu extrair mansidão, paciência e também, além do seu dom, de compor, através da sua experiência e do seu dom de compor, nós também aprendemos e podemos ter a noção de como ele extraía a presença de Deus para a sua vida, e assim nós podemos também aprender a como extrair a presença de Deus para a nossa vida, cultivar essa presença, observar como Deus fala conosco, como o Espírito Santo tem agido em nosso favor. Aqui a nota fala assim: a comunhão com a natureza e com Deus, o cuidado dos rebanhos, os perigos e livramentos, as angústias e alegrias, não apenas deviam modelar o caráter de Davi e influenciar a sua vida futura, mas também deveriam, mediante os salmos do suave cantor de Israel e em todas as eras futuras, acender o amor e a fé na alma do povo de Deus, levando a se aproximar mais do coração sempre amante daquele em que vivem todas as criaturas. O salmista, ele relaciona a lei de Deus no mundo natural às leis concedidas às inteligências que criou. Então é muito maravilhoso, porque hoje nós podemos extrair essa bênção, que Davi também deixou para nós, a possibilidade de podermos entender que o amor de Deus, que a comunhão com Deus, ela é possível, que o caráter de Deus, ele pode ser revelado na nossa vida também. Mesmo que a gente viva perigos, mesmo que a gente viva angústias, tristezas, alegrias, mas Deus, ele está sempre conosco, modelando o nosso caráter e permitindo que a influência do Espírito Santo possa ser uma realidade na nossa vida. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos sempre meditar na experiência de Davi e como Deus agiu na sua vida desde a sua juventude, e que possamos permitir que Deus faça o mesmo na nossa vida. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã para estudarmos o terceiro tópico da nossa lição. Até lá!